Bom dia, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, porque eu vou mostrar todas as coisas que eu levei na minha viagem. Hoje, então, nós vamos fazer um tour pela minha bicicleta e as roupas que eu levei viajando por Portugal. Eu decidi subir uma bicicleta aqui pra cima, porque aí a gente pode ter essa vista linda do lago, essa região. Lá nós temos as montanhas, os Alpes. Deixa eu dar um zoom. Olha lá, a cidade de Lausanne fica mais pra lá e lá pra cima. Tô tentando achar um espaço para ficar. Hoje o parque tá bem cheio porque sábado de manhã aqui é o comitê das Olimpíadas. Aqui são as ruínas romanas. O Império Romano chegou até aqui. Então esse aqui é um sítio, né, arqueológico. O sítio do que sobrou das ruínas romanas aqui de Lausanne. Gente, isso aqui tá parecendo filme de terror, mas não. É só o inverno mesmo. Quando não tem neve, a paisagem fica assim. E para completar, tem uns corvos ali. Então, essa é a minha bicicleta. É uma Scott e é uma bicicleta modelo gravel, que parece muito com uma bicicleta de estrada, porém ela tem os pneus ajustados para terreno gravel, terreno de cascalho, de areia, etc. Então é uma bicicleta bem versátil e eu gosto por causa disso. Então eu vou começar pela parte da frente da bicicleta. Eu levei esses 3 sacos, que eu já tinha falado no vídeo anterior. Um saco que vem aqui na frente, uma bolsinha do meio do quadro e uma que vai atrás. O legal desse daqui da frente é que eu consigo tirar esse saco aqui facilmente. Teve gente que me perguntou de que marca que é esta sacola aqui, esse saco, essa bolsa. E ela é da marca Top Peak. Então eu vou deixar um link aqui embaixo com as coisas que eu levei e o link para os produtos, se vocês tiverem interesse. Então esse daqui é da marca Top Peak. E o legal é que esse saco ele sai, enquanto que a parte de prender fica ali na bicicleta, né? Quando você termina o seu dia, tá lá cansadona morta, você simplesmente tira isso. Você consegue colocar ela assim e tirar. Então eu remontei essas bolsas e coloquei tudo de volta na bicicleta, no tudo que eu carreguei na minha viagem, a parte da comida, obviamente, porque eu já comi. Então vamos começar com a parte da necessaire. Numa viagem assim, você tem que ser o mais minimalista possível. Então eu levei realmente só as coisas que eu sabia que eu ia utilizar. Escova de dente, pasta, assim, um óleozinho, né, que é um hidrata, que eu uso no rosto, uso na boca, uso em todos os lugares que eu precisar. Protetor solar, desodorante e uns mini kit, né, de shampoo em barra e condicionador para lavar o meu cabelo. E foi basicamente o que eu carreguei, bem leve, porque a gente não tem muito espaço, então a gente tem que ser muito esperto na hora de carregar as tralhas. Aí, passando para a parte de eletrônicos, como, né, eu levo a câmera para gravar, microfone, não sei o que, eu tenho que pensar em mais coisas, mas foi basicamente um cabo de micro USB. Esse aqui eu usei para carregar as luzes. Esse aqui eu usei para carregar o celular. Esse aqui eu usei para carregar o meu relógio, um extra que eu poderia carregar várias outras coisas, né? Como a câmera. Então foram 4 cabos e 2 carregadores assim. É claro que eu poderia ter levado só um, mas 2 é bem mais rápido, porque você consegue carregar várias coisas ao mesmo tempo. Então foi isso de eletrônico. Já as minhas luzinhas, então eu levei 3 luzinhas. Essa aqui é só a luz da frente, que ela é bem forte, bem potente. E essa aqui, ela é um híbrido, ela serve tanto como luz da frente, quanto luz traseira. E eu carreguei 2, né, do caso de emergência, ou sei lá, eu perco uma, ou uma descarrega. Todas elas são carregáveis através do cabo que eu trouxe. E o legal dessa aqui é que você consegue também tirar e ajustar ela direto na bag. Então eu gosto dela porque ela é bem versátil. Trouxe esse tripé da Insta, mas sinceramente eu acabei não usando. Então foi o único item de eletrônico que eu trouxe e não usei, foi meio que inútil. E uma outra coisa de eletrônico que eu carreguei foi um carregador, que eu consigo carregar meu celular umas 2 vezes. Então de eletrônico foi isso, juntamente com
o computadorzinho da Garmin que eu uso de GPS, coisas que eu uso para gravar, que é o meu microfone, minha Insta360 e o meu celular, que na verdade eu gravo muita coisa também com o meu celular. Bom, então isso foi de eletrônico. Passando então para o segundo compartimento, que é esse aqui do quadro. Tudo que eu carreguei nessa bolsinha, e geralmente o que eu carrego nela, é em relação à bicicleta. Como trocar o pneu, como apertar um parafuso, resolver uma coisa aqui ou ali. Ferramentas, no geral. Quem assistiu o meu outro vídeo, né, do Total Failure, que foi o pneu da minha bicicleta que furou no meio do caminho, sabe do drama. Então, agora eu ando preparada. Então, vamos abrir. Essa bolsinha, ela é da Volt. Tem 2 compartimentos. Esse aqui é um compartimento bem raso, que eu carreguei assim dinheiro para pagar alguma coisa e também a chave para o cadeado da minha bicicleta. Já esse outro compartimento aqui, ele é um compartimento mais fundo e é onde eu tenho basicamente tudo que eu preciso. Eu carreguei 2 dessas, mas nessa bolsinha só cabia uma, a outra foi dentro do saco. Uma bombinha dessa muito boa, porque ela é pequenininha, leve. Um kitzinho desse e esse negocinho aqui que serve para ajudar a tirar o pneu e a câmera, tarará, que é um drama, né? Quem sabe, sabe. E todas as ferramentas que eu preciso para desparafusar os principais parafusos, né? O da roda, o da frente, do guidão. Então, realmente só mesmo o essencial, porque no final das contas a bicicleta fica bem pesada, então eu sempre otimizo e tento levar mesmo só o essencial e o mais leve possível. Então, isso aqui é a parte do meio. Lembrando que essa bolsinha ela é à prova d'água, então ela é muito boa. Todas as minhas bolsinhas são à prova d'água, o que eu acho essencial, porque você pega uma chuva, as suas coisas têm que estar secas. Então, essas bolsinhas acabam sendo caras, mas no final das contas é um investimento. Eu já tenho essa bolsinha aqui por anos e ela nunca me deixou na mão. Yeah! E agora eu vou mostrar para vocês todas as roupas que eu levei na minha viagem. E parte dessa viagem eu fiz totalmente indo de um ponto A a B. E uma outra parte dessa viagem eu fiz ficando num lugar só e fazendo day trips, né? Que eu pedalava e voltava, então acabava que eu não precisava levar tudo o tempo todo. Mas a minha viagem que eu fiz de um ponto ao outro, eu tive que carregar tudo comigo. Então eu vou mostrar pra vocês tudo que eu carreguei, onde você tem que pensar realmente o que você vai precisar ao longo dos dias e pensar em todos os tipos de clima e etc. Então, bora lá. Então, as minhas roupas ficaram divididas entre o saco da frente e o de trás. Esse saco de trás, ele funciona da seguinte maneira. Ele vem com esse velcro aqui e ele tem 2 suportes, né? Que vão aqui na parte de baixo do banco. Então, vai um do lado de cá, um do lado de lá. E aí, eu consigo fechar ele com esses 2 outros suportes aqui. Você consegue estender ele até aqui assim. Uma coisa que eu notei é que essa parte, ela fica muito ajustada, porém se você coloca muita coisa pesada nessa parte de cima, ela tende a ficar assim, ó, entendeu? Porque aqui acaba que realmente não tem muito suporte. Então, o que eu faço? Eu tento sempre colocar as coisas mais pesadas e as coisas que eu não uso ao longo do dia, né? Aqui nessa parte de baixo, e essa parte de cima eu deixo para coisas leves e de fácil acesso, mesmo porque é fácil eu abrir e acessar aqui atrás. Quando eu faço essas viagens, ou qualquer outro tipo de viagem, eu gosto de ter tudo certinho em cada compartimento, porque aí quando eu penso na coisa, eu já sei onde buscar. Então vamos começar com as roupas. Pois, gente, essas foram todas as roupas que eu levei. Parece que tá tudo desorganizado, mas tá arrumado, eu juro. Pelas minhas roupas, vocês podem ver que eu tenho uma tendência em utilizar azul marinho, né? Azul marinho nem é a minha cor favorita, mas vocês podem ver que nessa viagem virou uma tendência. Essas roupas foram as roupas que eu usei durante a minha viagem inteira, né, de bicicleta. Todas as roupas relacionadas ao ciclismo e ao esporte, elas estão aqui. Então eu vou mostrar. Para a parte de baixo, eu carreguei 2 bibs que foram molhou. Eu deixei aqui, enfim. Esse é um bib de verão que eu na verdade não usei muito, porque obviamente ele é de calça curta e como é inverno, tava frio e tal. E eu carreguei esse outro, que esse aqui é de inverno. Ele é bem quentinho, meio aveludado por dentro. E eu super recomendo, essa marca é muito boa. Eu vou deixar o link
Para quem tiver interesse, eu também tenho um cupom de desconto e eu só recomendo essa marca. Eu amei. E como isso daqui a gente usa sem a parte de baixo, a calcinha, né, a cueca e tal, então é muito importante você lavar toda vez. Então toda vez que eu usava, eu lavava, pro outro dia estar limpo para usar de novo. Em relação à primeira camada, eu carreguei 2 blusinhas dessa. São blusinhas que você compra na Decathlon e tal. Elas são sintéticas e são bem quentinhas e ajuda também a transpirar melhor. Essa aqui, ela tá no setor da parte de bicicleta. Essa aqui tá no setor de esqui, mas eu imagino que qualquer blusinha assim sintética para essa finalidade vai funcionar. Para a parte da segunda camada, né, a parte mais proteção anti-vento, eu trouxe esse casaquinho. Também ele é aveludadozinho por dentro e ele quebra o vento. Ele é muito quente e ele é muito confortável. Ele é também da marca Alameda. Tem cupom de desconto e eu fiquei apaixonada nesse coletinho. Eu amei, ele é muito macio, muito confortável. Eu usei todos os dias, como vocês podem ver nos vídeos. Esqueci de dizer que também eu trouxe 2 tops para usar. Quando ficava muito ceboso, nojento, eu usava o outro. E lembrando, né, gente, que eu não sou uma pessoa que suo muito, mesmo fazendo esporte e tal. O meu corpo ele não transpira muito, principalmente no inverno, que já é uma época que você transpira menos, então eu não tenho tanto problema com roupa muito suada, muito nojenta. A parte de cima, principalmente, eu posso reutilizar por 1 ou 2 dias, porque nessas viagens acaba que você não consegue lavar roupa todo dia, é pouco corrido. A falta de espaço, né, também na bicicleta, acaba que impede que você carregue mais roupas, então vai mesmo de acordo com como o seu corpo reage e uma questão de preferência. Uma outra proteção anti-vento que eu levei foi esse casaquinho aqui, da Decathlon. Ele é super fininho, ele não é à prova de água, se chover muito você vai molhar, mas ele é muito bom porque ele é à prova de vento, então quando eu sentia que estava ventando e o meu corpo começava a esfriar, eu colocava ele em cima desse outro casaco. Então ele é muito útil. Além dele ser muito leve, você consegue pôr no bolso também da sua roupa atrás e ele é muito bom. Em relação à chuva, se realmente chovesse, o que foi que choveu, né, de fato, eu levei esse outro casaco, que é um casaco à prova de chuva. Para ser sincera, esse casaco é novo e eu não sei o quão ele sustenta uma chuva. Mas é claro, gente, quando chove muito, não há roupa que sustente aquela chuva louca. O bom dele é que ele também é bem levinho e ele é muito fácil de carregar. Então, assim, eu sempre prezo roupas que são leves e que são bem eficientes para executar a função que ela precisa. E eu levei um outro coletinho também, corta-vento, que esses coletinhos, você não dá nada por eles, mas eles, na verdade, esquenta bem a parte aqui, né, do core, essa parte aqui do tronco, e que é a parte mais importante do seu corpo para ficar quente. E para fechar, contra o frio, um frio mais pesado, se eu encontrasse, eu trouxe uma jaqueta, que é uma down jacket, é uma jaqueta de pena, que ela é muito quentinha. Essa jaqueta aqui, eu não consigo nem começar a descrever o quanto eu sou apaixonada por essa jaqueta. Além dela ser super levinha, ela é assim, não deve pesar nada. Ela é de pena, então ela é muito quente e ela é muito versátil. Ela não tem o capuz, o que eu também prefiro. Ela é muito maravilhosa, gente. É da Uniqlo. Não sei se vende no Brasil, Uniqlo, imagino que não. Nem aqui na Suíça vende, mas eu simplesmente sou apaixonada por essa marca, uma marca japonesa. Mas você consegue encontrar esse tipo de jaqueta, óbvio, de outras marcas e tal. Ela vem com essa bolsinha, então ela é bem compacta. E nessa viagem eu não usei ela enquanto eu estava pedalando, eu usei ela só mesmo de noite, quando o frio chegava, né, clássico. Isso foi tudo que eu levei em termos de roupa para o dia ativo, para o ciclismo. Agora eu vou falar um pouco das roupas e dos acessórios que eu usei durante a noite, né, quando eu chegava e tomava meu banho. Aqui eu tenho 4, mas eu levei 5 meias no total, porque meia nunca é demais para mim. Sempre amo ter meu pé quente e seco. E uma muda de roupa para usar depois do banho. Sempre quando eu vou fazer trekking ou eu vou fazer acampamento em montanha, essas coisas, eu sempre gosto de levar uma muda de roupa, que é a minha muda de roupa assim, sagrada, sabe? É aquela roupa que você vai usar depois que o dia acaba e você, sei lá, toma o seu banho, quando dá para tomar banho, e você coloca a sua roupa limpa, roupa que não pode molhar em hipótese alguma, a roupa que você vai passar a noite. Foi nada mais, nada menos do que uma legging, normal mesmo, acho que isso é algodão,
e uma blusinha de algodão. Então eu optei pelo conforto mesmo, porque eu estava dormindo em hotel, em hostel, essas coisas, eu não precisava assim acampar. Quando você vai acampar é sempre melhor optar por sintético ou lã, mas isso aqui supriu as necessidades necessárias. Eu coloco num saco, um saquinho desse, esse meu saquinho é da Decathlon, que é um saco impermeável e é obviamente a roupa que não pode molhar de jeito nenhum. Então ela vai aqui e eu fecho tudo. E isso completa todas as minhas roupas que eu levei nesta viagem. Em termos de acessórios indispensáveis quando você vai fazer uma viagem de bike, principalmente para climas mais frios, são obviamente luvas. Cara, não tem como pedalar sem luva quando tá fazendo frio, não tem como. Outra coisa, protetor de orelha. Também, porque você vai ficar com dor de cabeça se estiver ventando, qualquer coisa do tipo. E um protetor de pescoço e protetor também de rosto, se precisar. Então, assim, acessórios indispensáveis. Aqui na bicicleta, eu levei uma garrafinha de água de 500 ml. Arrependi, podia ter levado uma maior. Aqui eu tenho o meu cadeado para trancar a bicicleta durante a noite, essas coisas. Aqui na frente vai o GPS do Garmin e a minha câmera 360, ela vai acoplada aqui na frente, assim. Então esse é basicamente o setup que eu tenho aqui na frente do guidão. Agora eu vou falar em relação a todas as roupas que eu levei e do que eu me arrependi. Na verdade, eu não me arrependi de nada. Uma coisa que eu não levei, e se tivesse chovido muito eu estaria ferrada, é calça prova d'água. Eu simplesmente não levei nenhuma. Eu deixei realmente assim, joguei pro universo. Eu olhei a previsão do tempo, não imaginei mesmo que fosse chover e não foi um problema real. Então, uhul, tudo de bom. Então, de todas as roupas que eu levei, a única coisa que eu realmente meio que vi que não era necessário foi esse coletinho, que embora eu goste muito de usar ele, para essa viagem foi meio que inútil. Então, isso foi basicamente tudo que eu levei em termos de roupa, em termos de equipamento. Lembrando que eu acho que o tanto de coisa que você tem que levar vai variar muito do estilo de viagem que você quer ter e para onde você está indo, né? Eu sempre fui muito de ir pro lado mais minimalista das coisas, para mim o menos é mais. Então, às vezes eu posso assim pecar em não ter uma coisa ou ter que comprar na hora lá, como foi o caso mesmo das coisas do pneu da bicicleta, mas eu também tenho uma liberdade para conseguir ir e comprar. Se você não quer ter esses gastos extras, está tudo bem, é só mesmo você planejar todas as circunstâncias em qual você vai estar inserida, que aí também você acaba minimizando os gastos e a necessidade de comprar alguma coisa no caminho. Gosto de fazer um planejamento, é claro que eu também estava indo para um país que é muito bem estruturado e que eu já conheço e que também fala a minha língua, então não é assim, o planejamento ele vai realmente de acordo com o quão confortável você está naquela situação. Então, para não estender muito esse vídeo, eu vou ficando por aqui e eu quero fazer um vídeo mais para frente sobre o planejamento, se vocês tiverem interesse como eu planejo minhas viagens e as minhas rotas de ciclismo. Se vocês tiverem interesse em saber, deixem aí nos comentários e deixem seus comentários o que vocês acharam de interessante nesse vídeo, o que vocês levariam de diferente e tal. E o sol decidiu aparecer finalmente para esquentar um pouco essa terra. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!